say, I love you, baby. You love me too? I love you, Danny. E aí, quanto tempo, né, cara? Acho que uns 2 anos por aí, deve ter sido isso que eu dei uma sumida. Hoje eu acho que talvez isso volte. Vamos trocar uma ideia? Bom, como eu falei pra vocês, faz mais ou menos uns 2 anos que eu não venho aqui, que eu não boto a cara pra falar, que eu não tenho apresentado meu dia a dia, mas acho que essa não é nem a parte ruim ou a pior parte. Mas assim, eu acho que no momento de agora, não tem nada melhor do que a gente trocar uma boa ideia, conversar um pouquinho sobre como foram esses últimos 2 anos, o que foi o aprendizado, como que as coisas foram acontecendo e como que a gente vai parar aqui hoje, agora. Como eu sempre falei pra vocês, é tudo sobre coisas que eu gosto de fazer no meu dia a dia, são sobre coisas que eu gosto de viver, coisas que eu quero recordar. Isso daqui é muito mais pra mim do que qualquer outro tipo de coisa, mas eu acho que é sempre válido a gente entender o propósito de tudo o que é feito, né? 2 anos atrás eu resolvi fazer algumas mudanças na minha vida, tirei algumas coisas da minha rotina, apliquei coisas novas, fui mudando um pouco o estilo de pensar, o jeito de pensar, na verdade, o estilo que eu levava a minha vida, e cara, isso foi transformador. Eu não tô falando pra vocês que isso é algo que vocês devam fazer, às vezes vocês já encontraram o caminho de vocês, eu nem tô pedindo pra que vocês procurem por outro. Mas definitivamente, se eu olhar pra trás, não vou falar que eu vou me arrepender não, mas com certeza que baita mudança. Pra quem acompanhava ou pra quem era só meu amigo mesmo, tava acostumado já a sair comigo, me encontrar, ver o que tava acontecendo, sabe muito bem como que era a minha rotina antigamente, como que as coisas funcionavam, o que que eu fazia. Mas basicamente, cara, eu tava dedicando toda a minha vida a um lifestyle que é interessante, é bacana, mas que eu vejo que as pessoas não amadurecem. Eu acho que esse vídeo é muito mais sobre amadurecimento. Eu decidi fazer algumas mudanças na minha vida. Eu vi que o ramo que eu trabalhava não era legal. Eu tava trabalhando com pessoas que já tinham uma idade muito mais avançada que a minha, às vezes com o mesmo tipo de pensamento, às vezes com a mesma ideia, às vezes querendo ter essa mesma rotina, e isso não me levava pra lugar nenhum. Afinal, eu tinha o quê? Eu tinha uns 19 anos de idade, e essa é uma idade em que você pensa em muita coisa, muita coisa, e eu acho que não necessariamente é o certo. Na verdade, se for pra me corrigir aqui, 2 anos atrás eu tinha 22 anos, não tinha 19. Eu acho que é principalmente sobre isso, essa que é a questão. Com 22 anos eu achei que eu tinha a mentalidade de 19, e você pensa, nossa, mas nem é uma diferença tão grande. Mas cara, isso daqui muda muita coisa. Como eu falei pra vocês, eu decidi mudar muita coisa, eu resolvi dar alguns passos para trás para dar vários pra frente, e isso acabou me levando até onde eu tô aqui hoje. Eu larguei mão do trabalho que eu tinha, eu larguei mão do lifestyle que eu tinha, das coisas que eu gastava, das coisas que eu ficava fazendo no meu dia a dia, que não me serviram de basicamente nada quando o assunto era crescimento interior. Às vezes foi um puta de um aprendizado para poder levar as coisas como eu levo hoje em dia. E eu fico vendo as pessoas com a idade que eu tinha naquela época, repetindo esses mesmos erros e fazendo essas mesmas coisas hoje em dia. E é por isso que eu acho que sempre é interessante bater um papo. Se você não tem com quem conversar, é meio que sobre isso esse vídeo. Você precisa ter alguém. Às vezes você só precisa mesmo trocar essa ideia. Vocês podiam ver a maioria dos vídeos que eu postava, ou eu tava num bar, ou eu tava tirando um rolê de fotografia, tava fazendo alguma coisa do tipo. Bom, acho que nada disso se manteve. Mas a real principal questão disso tudo, cara, é que eu vi que aquele ambiente não era nem um pouco bom. Ele era, na verdade, muito tóxico. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, cara. Eu tive que largar um salário que pra minha idade estava muito bom, que se eu tivesse recebendo ele hoje eu estaria desfrutando disso muito melhor, estaria criando muito mais coisas positivas pra minha vida, estaria fazendo muita coisa boa, mas que naquela época basicamente só me rendia problema, dor de cabeça. Os principais motivos para eu ter abandonado essa vida não foi nem questão de não quero mais isso, não gosto disso, tipo, pensei em vou começar a estudar, fazer tal coisa, não. Foi simplesmente a minha saúde. Quando eu falo de saúde, é completamente a saúde daqui de dentro da nossa cuca, cara. Isso daqui é o principal de tudo. Eu tava numa rotina que eu trabalhava de segunda a sábado, ok? Sábado eu trabalhava até as 2 horas da tarde, durante a semana era horário administrativo, então tempo meio que não era problema. Dinheiro também não era nem um pouquinho problema. Mas assim, tanto que eu tinha que me esforçar, o tanto de coisa que eu tinha que aguentar, tanto de pressão e joguinhos psicológicos que ficavam fazendo, é algo que pra mim não faz o menor sentido em nenhum padrão. Em nenhum tipo de vida, em nenhuma rotina, em nenhum trabalho, nenhum emprego.
é algo que deve se ter. Eu acho que a gente tem só que fazer o básico bem feito. Uma das principais coisas que eu enfrentei nesse meio do caminho foi essa treta de tentar dar vários passos para trás para poder caminhar alguns. E eu achei que isso ia demorar muito para acontecer. Eu achei que as respostas, as coisas que eu queria, as coisas que eu precisava iam demorar muito para chegar. As coisas iam demorar muito para acontecer na minha vida depois de você recuar. Mas é muito interessante, isso às vezes não é nem questão de idade, não é questão de tempo, é só questão mesmo de você fazer o certo. Quando você deseja as coisas boas voltam pra você, e isso aí não é questão de frase motivacional, não é questão de religião, não é questão de nada. É uma lei que rege o universo, cara, não tem jeito. Simplesmente aquilo que você faz de bom retorna pra você, o que você faz de errado retorna pra você. Às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, esse cara só faz coisa errada, mas nada retorna pra ele, mas ninguém sabe do que realmente acontece. Saúde mental prejudicada, muitas coisas estavam me atrapalhando, por exemplo, relacionamento, que era uma delas, nos outros vídeos. E como eu conheço a maioria das pessoas que estão assistindo isso daqui, vocês sabem muito bem da minha namorada, vou dizer assim por enquanto. As coisas foram andando assim. Bom, eu saí do emprego, passei uma semana desempregado e já arranjei outro. Esse outro emprego era em uma outra cidade, recebia 3 a 4 vezes a menos do que eu recebia em dinheiro. Porém, tudo que eu queria naquele momento era simplesmente chegar a trabalhar, bater meu ponto, fazer o meu e ir embora pra casa. O resto era aqui dentro. Eu queria cuidar disso daqui, eu queria cuidar disso daqui, e o resto eu só precisava sobreviver. É óbvio que ninguém consegue nada nessa vida sozinho, ninguém vive sozinho 100%. Você pode até achar que tá às vezes, mas com certeza não, eu te garanto. Sempre tem alguém de olho em você, sempre tem alguém se espelhando em você, sempre vai ter alguém torcendo por você. E cara, basicamente o que aconteceu quando eu pedi demissão do meu antigo emprego e mudei para essa nova área, mudei para esse novo emprego, foi encontrar mais paz, encontrei mais tempo, tive mais oportunidade de conversar, rotina que se encaixasse na minha rotina, algo que fizesse sentido com a saúde mental do jeito que estava e com o jeito que está até hoje em dia. Eu não vou negar para vocês, muita coisa melhorou, muita coisa mudou muito e melhorou bastante, mas se eu falasse que eu tô 100% estaria mentindo. E hoje em dia essa rotina me ajuda nisso. Óbvio que às vezes atrapalha, isso vai acontecer sempre, vai acontecer com a maioria das pessoas. Mas cara, para pra pensar. Tu vai largar sua rotina, tu vai largar a tua vida pra tentar melhorar? Também não dá pra você abandonar tudo 100%, entendeu? Você tem que saber o que você tá fazendo. Medidas drásticas, elas geralmente só costumam trazer piora. Você precisa fazer as coisas com calma, você precisa entender o seu tempo, você precisa se entender, se conhecer. Quando a gente fala sobre uma melhora mental, uma melhora da saúde da vida, a gente não tá falando simplesmente sobre você largar tudo aquilo que te faz ruim, mas sobre você adaptar tudo na sua vida pra você. Os primeiros dias, as primeiras semanas foram bem engraçadas na minha cabeça, porque se eu não levasse assim, com certeza não teria sido algo bom pra mim. Primeira vez que eu tava indo trabalhar em outra cidade de fato, e aí eu atravessava um campinho que tinha atrás de casa pra poder pegar o ônibus e ir até outra cidade, era mais ou menos uns 30, 40 minutos que eu pegava de busão por dia, e aí nesse período eu ficava só vendo. Ficava só observando o dia a dia, a rotina da galera. Tinha vários dias que eu pegava ônibus em horários diferentes e isso ia me ajudando bastante a entender como funcionava a rotina das pessoas. Uma coisa que eu sempre gostei desde adolescente, desde criança, é de observar como a vida funciona. Às vezes quando a gente não tá ali, quando a gente não tá pra ver a vida, como ela anda e como que ela funciona e o que ela faz. Eu acho isso uma coisa magnífica, cara, uma coisa que eu acho muito maneira, você parar às vezes pra observar a vida. Simplesmente nessa loucura que a gente vive hoje em dia. Muito doido, porque às vezes a gente pega e fala, nossa, mas eu nem tenho tempo pra fazer isso. Aquilo que eu falo, é uma coisa que foi boa pra mim, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, então, se não quer fazer, não faz, não tem problema, mas essa seria a minha dica. Às vezes a gente poder parar pra respirar e entender que não é insignificância ou se diminuir a importância da humanidade ou coisas do tipo, é simplesmente você entender que a vida tá acontecendo, cara. A vida tá acontecendo. É igual eu ouvi esses dias uma frase, a natureza não se apressa, e mesmo assim tudo floresce. Assim como a natureza foi fazendo tudo acontecer e ela simplesmente existe, simplesmente existia sendo eu mesmo, cara. Uma das coisas que mais acontecia era eu me atrasar pro trabalho ou eu perder ônibus e coisas do tipo, e isso que eu falo que foi a parte tanto quanto engraçada. E aí eu fui vivendo assim essa rotina, fui aprendendo coisas novas, fui conhecendo pessoas novas, pessoas que tinham várias ideias. Eu vivia num mundo onde todo mundo estava muito bem encaixado. Eu só encontrava pessoas do meu tipo, pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu, pessoas que enfrentavam as mesmas coisas do que eu, ou coisas piores, mas aí de repente eu fui para um mundo onde misturava muita gente diferente. E eu não tô falando de gente diferente de tipo
pô, aquele cara faz tal coisa, sei lá o que. Não, é simplesmente um monte de gente de vários gostos, de vários bairros, cidades, de maneiras diferentes, todas elas se dando muito bem. E foi uma das coisas que pra mim foi um pouquinho um choque no começo, porque eu achava que pra galera se dar bem, eles precisavam participar de um mesmo grupo. Na verdade, você só precisa ser gente boa, cara. A última coisa que você precisa ter pra ser uma pessoa legal é ter o mesmo gosto que aquela outra pessoa. Mas a primeira coisa é você ser empático. E você entender que às vezes... Você entender que as pessoas precisam se socializar e isso faz parte do bem-estar humano. Passei por algumas coisas nesse período, mas que não foram nada difíceis, foi apenas a vida acontecendo. Eu tinha uma moto, eu tinha aquele carro que aparece nos vídeos anteriores, eu não tenho mais esse carro, eu abri mão de todas essas coisas. Fui vivendo um dia de cada vez, fui vivendo um dia após o outro. Um tempo fui encontrando essas pessoas, fui vivendo esses momentos. Eu ia amadurecendo, eu ia vendo como as pessoas que eram um pouco mais novas do que eu pensavam e como as pessoas mais velhas do que eu eram muito tranquilas, ou na minha cabeça elas eram muito desleixadas, elas largavam. Simplesmente eu chegava com um problema que era o maior problema do mundo e elas simplesmente falavam: não, mas fica tranquilo, isso vai ser resolvido. Ou falavam: ah, sim, cara, não, tô sabendo disso. E eu ficava, mano, como que pode, velho? Essa questão vai destruir o planeta, mano. A gente precisa resolver isso agora, a gente precisa resolver isso hoje. E isso foi uma das coisas que eu aprendi também. Às vezes parece ser bobo falando aqui, às vezes parece ser bobo pra quem tá assistindo e pensa da mesma forma, ou tem esse mesmo tipo de pensamento do que essas pessoas tinham naquela época, mas, cara, é surreal como a cabeça de uma pessoa ansiosa, mas às vezes nem sempre isso. Às vezes é só a cabeça de uma criança, às vezes a cabeça de um adolescente funciona, cara. Simplesmente o menor problema para a maioria das pessoas é o maior problema do mundo para ela. E a vida é assim, e a vida vai acontecendo assim para ela. Tudo precisa ser muito urgente, tudo precisa ser resolvido na hora, senão as coisas quebram e vão embora. Sobre essas coisas que vão acontecendo na hora certa e que simplesmente acontecem, uma das coisas que eu sempre soube e sempre conheci em mim é que tudo aquilo que vinha fácil eu deixava ir fácil. Aquilo que eu tinha que lutar um mínimo, eu valorizava. Eu aprendi a simplesmente respeitar isso. Pegar e falar assim: cara, isso aqui é muito isso agora, mano, mas calma, calma. Se semana que vem você não quiser, cara, porque não é um bagulho importante. Ou se você ainda continuar querendo, então você vai ter que começar a batalhar por isso. Foi assim que eu comecei a fazer a faculdade, inclusive. Antes pra mim era muito fácil, porque eu falava, pô, quero fazer essa faculdade. Ia lá, me inscrevia, pagava e pronto, começava. E aí tava numa época em que eu não conseguia pagar, eu não tinha a garantia de nada, e eu simplesmente não podia dar esse passo que talvez tivesse sido mais óbvio anos atrás, mas que também não teria formado quem eu sou hoje em dia. Isso foi criando uma nova pessoa, criando um novo tipo de pensamento, um novo tipo de raciocínio, que foi me levando até eu ser quem eu sou hoje. No meio de tudo isso, eu cheguei na conclusão de que eu precisava retornar para minha cidade, depois de algum tempo lidando com essas pessoas, lidando com esse tipo de problema. Eu falei, eu quero estar perto de casa, eu gosto de trabalhar. Eu moro numa cidade pequena, então eu gosto de conhecer todo mundo, eu gosto de falar com todo mundo, eu gosto de ver tudo que acontece aqui na cidade, e eu preciso retornar para cá. Preciso parar de correr riscos de trânsito e coisas do tipo, ou de perder ônibus, porque, cara, não adianta. Pra mim, basicamente, se eu tenho a opção entre voltar pra cá ou acordar mais cedo e ter toda uma rotina, eu preferia voltar pra cá, porque eu gastava mais de 2 horas por dia em transporte para poder ir trabalhar. Então, eu cheguei na conclusão que eu precisava voltar para um pouco mais perto de casa. Pro bem da forma como as coisas têm que acontecer, a empresa ela tem justamente um programa para quem quer estar perto de casa, quem quer trabalhar na loja mais perto de casa. Eu me inscrevi, passei, consegui ficar mais perto, voltei a trabalhar no centro, conheci pessoas que eram simplesmente incríveis, pessoas que marcaram minha vida e que estão aí até hoje com um carinho enorme no meu coração, pessoas que são muito importantes para mim, assim como também conheci pessoas que eu desejaria não ter conhecido, mas é assim que as coisas acontecem. E dessa forma foram se passando 2 anos, 2 anos que correram como água, 2 anos que aconteceram algumas coisas, a minha avó partiu, o meu sobrinho nasceu, coisas que realmente mudam a vida, coisas que realmente fazem pensar um pouco. Foram 2 anos que simplesmente mudaram a forma de eu levar a vida, mudaram a forma de que eu encarava as coisas, mudou o tipo de ansiedade que eu sentia, os meus gatilhos que me davam,
tudo foi mudando. Hoje em dia, se eu for pra falar que eu sinto saudade de alguma coisa dessa época, com certeza seria das memórias. As memórias que eu criei, as memórias que foram geradas, dos rolês, das festas, dos amigos, da vivência. São coisas que não voltam, são coisas que não vão acontecer de novo. E que se eu pudesse, eu faria acontecer de novo. Ainda tenho meu desejo de fazer coisas parecidas acontecerem, mas agora com mais saúde mental, agora com mais equilíbrio. Se você precisa de um amigo, se você precisa de um conselho, a melhor pessoa que você pode procurar é você mesmo. Sempre tem alguém na vida que a gente confia. Quando a gente não tem, vai ter sempre a gente, então a gente nunca tá sozinho. Quando você tá só pelo coração, você tem sua mente. Quando você tá só pela mente, você tem seu coração. Basta às vezes você simplesmente respirar e entender que é assim que as coisas funcionam. Nesse meio período eu acabei encontrando pessoas que não tinham a menor paciência com quem estava iniciando no mercado de trabalho, pessoas que não tinham a menor paciência com pessoas que tinham um padrão de vida completamente diferente dessas pessoas. Às vezes a gente juntava no mesmo lugar pessoas que batalharam a vida inteira para estar onde elas estavam, pessoas que por um acaso tropeçaram e caíram ali e estavam no mesmo patamar, no mesmo nível, fazendo as mesmas coisas, ganhando o mesmo do que aquela pessoa que se dedicou por muito tempo para estar ali, e isso gerava vários conflitos. E no meio disso a gente vai encontrando como as pessoas reagem com os conflitos, com as situações, considerando que cada um vai reagir de uma forma. Mas uma coisa é inevitável, às vezes as pessoas que já passaram por isso não entendem o que uma outra pessoa está passando pela mesma situação. Todo mundo já teve seu primeiro emprego, todo mundo já teve sua primeira oportunidade, todo mundo já teve seus milhares de erros, assim como eu. E uma das coisas que a gente tem que entender é que cada um tem seu tempo e cada um tem seu processo, e o processo precisa ser respeitado. E dentro disso a gente passa a entender uma coisa simples, sabe? Que nem, cara, às vezes você tem 18 anos e está indo pro seu primeiro emprego. Às vezes tem gente que trabalha desde os 12. Às vezes tem gente que, assim como eu, trabalha desde os 15. Tem gente que nunca enfrentou um trabalho braçal. E às vezes as pessoas se encontram. O choque acontece quando falta empatia, quando eles não têm esse conhecimento. E essa é uma das coisas que mais tem pego na minha cabeça nas últimas semanas, por eu estar trabalhando com isso hoje em dia. Assim como eu falei no vídeo antes, eu casei, e é por isso que no começo do vídeo eu também estava chamando ela ainda de namorada, porque é uma coisa que ia contar aqui ainda, porque eu sei que tem pessoas que não acompanham a minha vida, mas que já assistiram o canal. Eu casei, eu me mudei, comecei a faculdade, estou no 2º ano já, agora eu estou na área da saúde. É uma coisa muito engraçada, porque o pessoal brinca muito que quem trabalha na área da saúde não tem saúde, mas tudo depende da forma como você vai reagir, se não isso realmente acontece. As coisas mais recentes que aconteceu, se for para falar no meio desse período, foi a promoção no trabalho também. Hoje em dia eu lidero pessoas, hoje em dia eu faço parte do quadro de gestão de uma das lojas. E um dos maiores choques para mim, uma das maiores mudanças no meio de tudo isso, foi eu largar o lado de contato humano, de calor humano que eu tinha com os pacientes, com algumas pessoas, em que eu dava dicas, que eu ajudava, que eu estava 100% preocupado na melhora da saúde dela, para de repente eu ter que estar 100% preocupado se essa pessoa está bem ou não, ou se essa pessoa está passando por alguma coisa, se as outras pessoas vão olhar para ela com maus olhos, se vão olhar com bons olhos. A mágica de liderar pessoas basicamente é isso, é você tentar entender, compreender e estar no lugar das outras pessoas. Você tá sempre atento sobre o que tem acontecido na vida pessoal dela e como isso afeta o trabalho. Existe muita pessoa ruim no mundo, existe muita pessoa que só tá preocupada em fazer maldade, e tem muita gente que coloca na cabeça que o certo é fazer o errado. No meio disso a gente vai lidando com essas pessoas, a gente infelizmente tem que se encontrar com elas, infelizmente é pro nosso progresso. Acaba tendo que aprender a separar o joio do trigo, a gente acaba tendo que aprender como as coisas funcionam. E nem sempre você é certo, você nem sempre está certo nisso também, mas o importante é o aprendizado. As coisas mudam, a vida muda, e se as coisas não têm mudado, pode saber que você está no lugar errado. E eu não falo isso com nenhum peso na consciência, eu não falo isso querendo te deixar para baixo. Na verdade, o que eu quero mais mesmo é tentar te incentivar a mudar. Se você está parado há muito tempo no mesmo lugar, se as coisas não andam, e a única coisa que tem acontecido de progresso na sua vida tá em volta de você e não em você, eu acho que tá na hora de mudar. Eu não tô aqui pra julgar a vida de ninguém, não tô aqui pra apontar dedo, até porque eu sei que não faço a menor ideia de como tá a vida de quem tá vendo,
Mas assim, precisa procurar o progresso interno. Isso faz um bem danado pra muita coisa, isso faz um bem danado pra sua cabeça, faz um bem danado pro seu físico, e isso te leva a lugares que você às vezes jamais imaginaria estar. Assim como eu tô hoje, eu vou usar minha vida como experiência, é óbvio que eu vou ficar falando eu aqui, porque se for pra eu ficar me baseando para dar conselhos pra você na vida de outra pessoa, esquece, isso não é um bom conselho, tá? Às vezes é só, sei lá, fofoca. Espero que vocês também possam ver e acompanhar esse tipo de conteúdo. Das coisas que eu fui mudando também, que eu fui aprendendo com o tempo, é isso daqui. O YouTube, ele é um tipo de conteúdo mais lento, é um conteúdo mais devagar, e isso me motivou a voltar com os vídeos. Bem como a ansiedade hoje em dia é algo que pega muito, é algo que pesa na cabeça da maioria das pessoas. Não é fácil para quem tem, não é fácil para quem tá vivendo isso. E é basicamente tudo que a gente consome, tudo que a gente vive, experiencia no dia a dia é muito depressa, é muito rápido, é tudo instantâneo, é tudo muito colorido, é tudo muito tá. E uma das coisas que eu aprendi é mudar a fonte daquilo que eu consumo. Eu não necessariamente preciso mudar o conteúdo, eu não necessariamente preciso mudar o que eu tô consumindo, mas a fonte disso é uma origem bem diferente. Eu também percebi isso quando eu fui reassistir alguns vídeos que eu assistia quando eu era mais novo, e aí fui ver que esse vídeo tinha 18 minutos e eu falei, meu Deus do céu, quem que produz um vídeo de 18 minutos em 2025? E aí eu peguei e falei assim, pô, eu hoje em dia não tenho mais calma nenhuma para assistir um vídeo que tenha mais de 5 minutos, eu não tenho calma alguma, eu não consigo ficar parado, quieto, eu fico completamente inquieto assistindo vídeos que são longos, séries, que era uma coisa que eu passava a minha vida inteira assistindo. Hoje em dia eu não consigo, um filme eu consigo porque ali foram 2 horas, ok, acabou, bora, vamos continuar o dia, eu reservo aquele momento do meu dia. Eu quero e vou continuar produzindo mais vídeos aqui pro YouTube, eu não penso muito em ficar fazendo vários stories da minha vida, eu não acho que... Uma das coisas que me segurava um pouco de continuar os vídeos era justamente o fato de que eu falava, pô, mas o que tem na minha rotina? Cara, antes aqueles vídeos que eu postava aconteciam em 1, 2 dias e pronto, no terceiro dia estava postado, às vezes no segundo dia à noite. E hoje em dia, para acontecer aquele tipo de conteúdo, eu precisaria de 2 meses. Não tô aqui pra ficar só mostrando aquele tipo de conteúdo, pra ficar falando sobre eventos ou fazer as coisas acontecerem rápido. Eu tô aqui pra falar com vocês, pra quando vocês precisarem ter esse tipo de conteúdo, pra quando vocês quiserem dar uma desacelerada, quando quiser viver a vida tranquilo, parar um pouco, refletir, ficar de boa. E eu acho que é isso. Nunca esqueçam de focar no seu interior. Cuidem-se, tamo de volta e é nóis.